Olá, paz de Cristo. Sejam muito bem-vindos ao meu canal de dúvidas bíblicas. Meu nome é Lúcia Helena Macedo e a dúvida do dia é: os mortos podem voltar? Vamos examinar as Escrituras Sagradas, vamos examinar a Bíblia e dizer o que a Bíblia diz sobre os mortos voltarem. Vou estar examinando a Escritura no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 6, que diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma no que se faz debaixo do sol. Nesses dois versículos, deixa muito bem claro que os mortos nada sabem, que eles apenas dormem e jaz no esquecimento. Então, a gente fala, eles dormem, né? Dormir é ficar esquecido, né? Eles jazem no esquecimento, eles moram no esquecimento. Então, para que toda interrogação, toda dúvida caia de vez por terra, vamos dar continuidade à questão dos mortos. Vamos examinar a Escritura Sagrada no livro de Lucas, fica no Novo Testamento, no capítulo 16, do 19 em diante, que diz assim: a parábola do rico e do Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e resplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Esse texto aqui, ele está muito claro, ele está muito bem explicado, né? E ele joga por terra toda e qualquer dúvida de que os mortos podem voltar. Aqui deixa muito claro que havia, o rico e Lázaro. Lázaro, quando morreu, foi para o seio de Abraão e foi consolado. O rico estava na terra de Hades. Estava na terra de Hades, que Hades quer dizer sofrimento. Ele estava
estava sofrendo. Então ele viu Abraão de longe, viu Lázaro de longe. E ele pediu que molhasse o dedo na ponta da água para que aliviasse a sede, né? Que ele estava atormentado naquela chama. Então, o que acontece? O rico, ele pediu autorização ao pai Abraão para que pudesse mandar Lázaro para dar testemunho aos seus 5 irmãos que ele tinha, para que eles não pudessem estar naquele lugar que ele estava. Imediatamente, Abraão nega-lhe o pedido, porque diz que já tem os profetas. E se eles não escutavam os profetas, quem diria os mortos? Então, de forma, de jeito, de modo, de maneira alguma, os mortos podem voltar, porque existe uma lei divina, existe uma lei celestial que Deus decretou, que os que estão lá não podem passar para cá. Os que estão no abismo, os que estavam lá no abismo, não poderiam passar para o outro lado, nem o de lá. Então, nenhum dos lados poderiam passar, porque Deus é justo. Ele não deixaria Lázaro sair e o rico não. E Deus é justo para todos. Por quê? Porque imagina, se pessoas que cometeram atrocidade, coisas ruins, fizeram maldade, né, voltassem. Com certeza, a primeira coisa que eles iam fazer é atormentar os seus entes queridos, é atormentar aquelas pessoas que eles tentaram fazer mal e não conseguiram. Eles iam atormentar a humanidade. Então, Deus não seria injusto de deixar o morto voltar para atormentar a humanidade. Assim também, como ele não seria injusto de deixar os que estão consolados lá no seio para verem os seus entes também sofrer, chorar por eles e para fazer parte do mundo. Então, Deus também não permitiria isso, porque também se os mortos voltassem, eles acabariam dominando os vivos, porque os vivos estariam recebendo ordenanças dos mortos. E Deus não quer isso. Deus não quer isso, porque nós, seres humanos, a gente não foi feito para ser adorado. O único que foi feito para ser adorado é Deus, porque Ele é Deus. Ele tem que ser adorado, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aí você vai perguntar, e Cristo, Jesus morreu, tá? Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. Ele não está morto, ele está vivo, porque ele se fez carne, habitou entre nós, morreu, ressuscitou em carne, e ele vive, ele reina, e ele reinará eternamente, porque ele é Deus, ele é o próprio Deus, que morreu naquela cruz por amor de mim e de você, para que a gente tivesse direito à vida eterna. E ele é o eu sou. Então, ele não era, ele é, porque ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele sempre será, porque ele é o Criador, nós somos apenas a criatura. Então ele não permitiria que a sua criatura voltasse para ganhar a humanidade ou para atormentar a humanidade. Então Deus tem ordem, Deus é justiça, ele é justo. Então o reino dele tem ordem. Ele não vai deixar que a gente adore também a pessoa que morreu, porque a gente ficaria adorando ele, sendo dominado por eles. Então, existe uma ordem. Então, quando se refere que dormem, eles realmente dormem, mas eles dormem para o mundo, porque as coisas daqui não pertencem mais a eles. Eles não têm parte mais com o planeta Terra. Eles não têm parte mais com a vida terrena aqui da Terra. Tudo que eles tinham parte aqui
ficou para trás, quando eles passaram daqui para o outro mundo. Então, para este mundo, eles realmente dormem, eles realmente nada sabem. Então, a própria palavra diz lá em Eclesiastes: não consulteis os mortos, porque os mortos nada sabem. Eles apenas dormem, jaz no esquecimento. Por quê? Eles não têm mais parte. Eles não têm mais parte com o plano daqui. Eles não podem voltar para cá e nem ficar vendo o que acontece aqui. Ele queria apenas avisar, porque ele sabe o que estava acontecendo com ele. Ele estava vivendo algo ruim. Então ele queria avisar para que os irmãos dele não vivessem aquilo que ele estava vivendo. Mas ele não sabe o que está acontecendo. Ele não tem como saber, porque o lugar que ele está, ele não pode sair. Nem ele e muito menos Lázaro. Ninguém sai, porque é uma ordem do céu. Então, toda dúvida sobre os que os mortos podem voltar caiu por terra. Cai por terra hoje na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é a verdade revelada. A palavra do Senhor, ela é clara como a água. Ela não engana. A palavra do Senhor é a verdade, porque Deus é verdade. Então ele deixou a palavra dele para que a gente não ficasse enganado, não ficasse confundido. Ele deixou a Bíblia Sagrada para que a gente possa examiná-la, para que ninguém possa enganar a gente, para que a gente não fique confundido com nada. Ainda que venha um anjo e diga para a gente que o morto ressuscitou, que o morto voltou, o único que ressuscitou foi Cristo. Mas se o anjo vier falando que o morto pode voltar, dizer que pode voltar, é mentira. A gente não deve acreditar, porque a gente deve acreditar apenas na Escritura Sagrada, o que Deus revelou para nós, o que Ele deixou no manual dele para os seguidores de Cristo, para quem segue o cristianismo. Esta é a verdade revelada. A verdade revelada para a humanidade. A verdade é revelada para todo aquele que quer ver, para todo aquele que quer ouvir, porque o Espírito de Deus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja, porque a igreja somos nós. Nós somos a igreja. Então, o que o Espírito diz: quem tem ouvido? Então, devemos ouvir a palavra. Devemos examinar a Escritura, porque a Escritura é a verdade, é a boca do Senhor. Então aqui está falando a verdade, tanto no Velho Testamento como no Novo. O Novo continua falando a verdade, para que a gente, que caia por terra toda dúvida que existir, que um dia os mortos podem voltar, mas eu sonhei, eu vi. O inimigo, ele joga sonhos quando você dorme. Assim como também na palavra está dizendo que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz para enganar muitos. Ele se engana, ele se disfarça de anjo de luz. Mas ele não consegue se disfarçar por muito tempo. Então, muitas vezes você fala: eu vi um ente, eu vi isso, eu vi aquilo. Você pode não ter visto o seu próprio ente, porque ele não volta, não tem como ele voltar. Não tem como, a gente tem que seguir a verdade. Não sou eu que estou falando. É a palavra do Senhor. E eu tenho que passar aquilo que eu li, que eu entendi. Não guardar para mim aquilo que eu li. Não guardar para mim aquilo que eu entendi. Eu tenho que passar para vocês, para que vocês saibam a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ao único que a gente pode adorar é Cristo. Só a Ele adorarás, só a Ele prestarás culto. É só a Ele. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, entregue sua vida a Cristo, confesse Ele como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Porque todo aquele que confessar Cristo perante os homens, Cristo confessará Ele perante o Pai.
E para que o seu nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro, é necessário você confessar Jesus Cristo como seu único, exclusivo, suficiente, eterno Salvador. Se você sentir desejo no seu coração, se essa palavra entrou de alguma forma, porque é o Espírito Santo que convence, eu não convenço vocês a nada. É a palavra que convence. Se entrou no teu coração, você sentiu bater forte aquele amor, aquela coisa imensa, escreva aí nos comentários, diga: eu confesso Jesus Cristo como meu único, exclusivo, suficiente, eterno Salvador. Faça uma oração em secreto, peça perdão dos seus pecados. Depois procure uma igreja mais próxima. Não vou rotular aqui igreja, placas de igreja, porque todas as igrejas são de Cristo. Não vou rotular, procure uma igreja mais próxima. Você tem que ter um pastor, você tem que ser ovelha. Você tem que ter um pastor para orar pela tua vida. Porque o pastor foi colocado para cuidar das ovelhas. Então, tem que existir esse líder. Então, você tem que ter um pastor. Se você não pode se locomover, se você não pode sair de casa de jeito nenhum, de maneira nenhuma, procura um meio de comunicação, ajuda com um parente, com um amigo, com alguém próximo. E Deus sempre manda alguém. E peça: eu quero ter um pastor, eu quero ser ovelha, para que ele possa orar pela tua vida, para que você faça parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Você não pode ficar em cima do muro, servindo ao mundo e a Deus ao mesmo tempo. Deus gosta que sirva a Ele, exclusivamente a Ele. Deus gosta que a gente tenha decisão. Então decida-se. Decida, porque a herança que Deus deu para a gente aqui na terra, a maior herança do Evangelho é a vida eterna. Esta é a maior herança. É um preço que Cristo pagou na cruz. Ele é tão alto que não tem preço. A nossa vida eterna não tem preço. O nosso descanso eterno não tem preço. Então Ele morreu na cruz por você e por mim. Ele deu a vida dele para que você pudesse ter direito a essa salvação por amor. É de graça. Você não paga nada para receber a salvação. E a promessa do Evangelho é essa. É a salvação, é a vida eterna. Não que Deus não vai te abençoar. Claro que Deus nos abençoa, porque Ele cuida de cada um de nós. E tudo que a gente pede com fé, a gente recebe, porque tudo que a gente pedindo crendo, a gente recebe, porque nada é impossível para Deus. Mas a promessa genuína, a promessa verdadeira do Evangelho é a vida eterna. É com essa que a gente tem que se preocupar, com a nossa salvação. Então confesse a Cristo, entregue sua vida a Ele e siga uma igreja, tenha um pastor, seja ovelha. Não fique só numa escrita ou só aceite Ele na encolhida. Confesse a Ele perante os homens, não tenha vergonha de confessar a Cristo. Porque aquele que se envergonhar de Cristo, Cristo se envergonhar dele perante o grande tribunal. Então, tribunal de Deus, perante o grande julgamento. Então, a gente não tem que se envergonhar dele, pelo contrário, a gente tem que anunciar Ele. Tá bom? Então, espero que você tenha guardado essas palavras dentro do seu coração. Acredito que toda dúvida já caiu por terra. Acredito que toda dúvida já foi tirada aqui. Depois você pode até estar examinando a Escritura Sagrada, nas passagens que eu citei, lendo, meditando, porque o Espírito é o mesmo, ele vai falar a mesma coisa, porque quando o Espírito Santo revela a palavra dele para um, ele vai revelar da mesma forma, porque é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus. Então ele vai revelar a palavra, fica na palavra, fica com Cristo, porque Cristo é a salvação, ele é o autor da salvação. Então eu vou fazer uma oração agora, está encerrando.
está encerrando, né, mais essa dúvida bíblica do dia e entregando todos nós na mão do Senhor, né? Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, agradeço a Ti por mais uma palavra revelada, porque o Senhor nos tirou mais uma dúvida, porque o Senhor encheu o nosso coração de alegria, de esperança. Peço a Ti que o Senhor venha alcançar cada lar, cada família, cada pessoa, Senhor, que ouviu, que prestou atenção nesse vídeo, Senhor, que examinou ou não as Escrituras Sagradas, mas que ouviu a Tua palavra. Peço a Ti que o Senhor venha trazer libertação, salvação, cura, que o Senhor venha curar de todos os males, de todo tipo de enfermidade da alma, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha visitar essas famílias, esteja com a minha família também, esteja com cada um de nós, Senhor. Ó Deus querido, eu entrego a todos em suas mãos, para que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, é assim eu vou encerrando, deixe o seu joinha, curta aí o meu vídeo, compartilhe, se inscreva, deixe os seus comentários, porque quando você curte, quando você compartilha, outras pessoas também vão ser alcançadas, outras pessoas vão ser abençoadas. A palavra do Senhor vai ser revelada, porque o Evangelho não é para ficar escondido. A gente não tem que ser egoísta e guardar só para nós aquilo que Deus revelou para a gente. A gente tem que revelar para o próximo aquilo que o Espírito Santo entregou para a gente. Então, se você sentiu no seu coração, passe para outras pessoas aquilo que o Senhor revelou nesse dia e nessa hora. Eu agradeço a todos, fiquem na paz de Cristo e, se for da vontade de Deus, estarei de volta com mais uma dúvida bíblica do dia. Tchau, a paz.